Boa noite, amigos, tudo bem? Fábio Osterman aqui falando, não diretamente de Porto Alegre, mas sim de Capão da Canoa, onde eu resolvi fazer um breve retiro para poder dar uma clareada nas ideias, poder me afastar um pouquinho também das tensões eleitorais aí de Porto Alegre e poder voltar com todo o gás, com toda a força para a gente seguir adiante. Então resolvi vir para cá, mas aqui tem Wi-Fi, então tá tudo sob controle. Não sei se a conexão tá boa, a conexão aqui infelizmente não é tão boa quanto em Porto Alegre. Como se Porto Alegre fosse muito boa também, né? Não é na verdade. Mas pelo que eu percebi aqui em Capão é um pouquinho pior ainda do que em Porto Alegre. Mas enfim, aqui estou, resolvi fazer essa transmissão ao vivo para poder bater um papo com vocês, com mais tranquilidade, responder algumas perguntas, falar um pouquinho mais em detalhes sobre as eleições também, enfim, comentar sobre a campanha, alguns bastidores, melhores momentos, piores momentos, responder as perguntas de vocês, que vocês porventura tenham. Então, a ideia é que seja mais um papo livre. Acho que eu posso começar reiterando meus agradecimentos a todos os 7.053 porto-alegrenses que confiaram na gente, não em mim, mas confiaram no nosso projeto, confiaram na nossa candidatura, que obviamente eu fui meramente a ferramenta por meio da qual as nossas ideias foram transmitidas nessas eleições. Gustavo, tem que estar no chimarrão aqui porque essa noite eu ainda vou longe trabalhando aqui e respondendo uma pilha de e-mails e mensagens que eu recebi e ainda não tive tempo de responder. Então, chimarrãozinho para esquentar a noite, essa noite meio chuvosa, estava chuviscando aqui em Capão há pouco, mas agora está de boa. E, aliás, agradeço aos 7.053 eleitores, porque, como vocês sabem, eu tive 7.054 votos, né? Mas um desses 7.054, obviamente, foi meu. Então, eu tenho que agradecer aos 7.053 outros votos, além do meu. E do meu vice, claro, também, né? O Alexis, que eu imagino também votou na gente. Mas, enfim. Essa bomba é muito bonita, né? É de um grande amigo meu, me deu de presente, o Guilherme Enck, um grande parceiro. Eu tomei um chimarrão na casa dele uma vez, e aí falei, pô, essa bomba realmente é muito bonita e muito boa também. O chimarrão flui bem, e ele falou, pô, vou te dar uma de presente dessas. Ele disse que é de um lugar que o vô dele compra, se não me engano, em Caxias. Enfim, dito e feito, ele me deu, valeu aí, Enck, grande abraço. E parabéns ao Enck e a todos os amigos do Novo pelo excelente trabalho realizado nessas eleições, né? O Novo Porto Alegre fez um trabalho, enfim, que acho que é referência, não só pro Novo nacionalmente, mas em todo o Brasil em termos de levar uma candidatura, não uma, né? 16 candidaturas liberais adiante. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Já vi que, obviamente, tem gente perguntando sobre nosso posicionamento no segundo turno. Já deixo aí avisado que o posicionamento oficial do partido será decidido em reunião do Diretório Municipal na próxima quinta-feira, não sei se é essa outra, quinta-feira, dia 13, em local ainda a ser definido. Em breve, todos os nossos filiados vão receber uma convocação para essa reunião e vão poder participar da consulta que será realizada a respeito da nossa estratégia para o segundo turno e de qual posição nós vamos defender. Se vamos apoiar Sebastião Melo, se vamos apoiar Nelson Marquesan Júnior, se vamos nos manter neutros, enfim. A gente vai encaminhar algumas resoluções para o nosso corpo de filiados e os filiados vão poder votar nessas resoluções. Inclusive, quem tiver interesse em participar da nossa convenção, for apoiador e ainda não estiver filiado, o prazo definido pela Municipal
até essa sexta-feira, então fica a sugestão aí. Visitem filia.psl.org.br. Vou pedir para botarem o link aí já. Que estranho, não está aparecendo aqui para mim a transmissão ao vivo. Na minha página aqui, no caso, né? no browser, porque eu estou no celular. Que estranho. Alguém me manda o link por mensagem aí, o link dessa transmissão ao vivo, para eu poder chegar nos comentários, por favor. William, me salva. Me manda o link do vídeo para eu poder ver os comentários certinho, por favor. Então, bom, essa é a nossa posição em relação ao segundo turno, já de cara. Ou seja, a gente vai definir democraticamente, porque a gente acredita que... Me mandaram aqui já o link. O Leonardo Monsoni me mandou aqui, peraí, deixa eu ver. A gente acredita que esse tipo de deliberação precisa... Não sou eu que devo definir, né? Até porque eu não sou dono do partido, eu sou uma das pessoas que constroem o partido. Então a gente quer definir isso da forma mais democrática possível, ponderando de forma ampla os prós e contras de cada posição. Tá, recebi já o link aqui, agora eu posso ver os comentários. Tá ali o link já também para quem quiser se filiar ao partido, especificamente, claro, para participar da convenção que a gente vai realizar na semana que vem. Obviamente a pessoa tem que ser filiada em Porto Alegre, ou seja, tem que ter seu título de eleitor em Porto Alegre. Não adianta, enfim, a pessoa tem em qualquer outra cidade e não achar que vai conseguir participar. O Leonardo Monsoni, como me mandou o link aqui, vai ganhar a cortesia de ter a resposta para a primeira pergunta. O Inter vai cair? Pergunta ele. Me faça perguntas... Quer dizer, me faz uma pergunta mais difícil, né, cara? Pô, por favor, faz uma perguntinha mais difícil aí para mim. Um abraço aos amigos colorados aí. Imagina que coisa se ano que vem a gente tiver Juventude, Brasil de Pelotas e Inter na segunda divisão, hein? Grandes clássicos gaúchos rolando lá. Tem um pessoal perguntando aí. O grande Ricardo Larsen perguntando se eu larguei o futebol na HD. Rapaz, o futebol meio que me largou, né, velho? Infelizmente, a idade chega. A idade chega e as juntas já não permitem mais futebol com tanta frequência. Mas eu tô aos poucos voltando às atividades físicas mais regulares. Esse último ano foi bem complicado para atividades físicas, mas eu inclusive comprei recentemente uma bicicleta ergométrica, então vou começar a me preparar um pouco mais para voltar às atividades físicas, porque é algo que me faltou nesse ano e eu senti muita falta, porque é impressionante como isso afeta o bem-estar e a disposição da pessoa. Léo Inácio pergunta, sou gremista? Sim, sou gremista. Mas sou um gremista assim, muito racional para o gosto de gremistas mais fanáticos, né? Eu sou um gremista com uma autocrítica muito grande e, enfim, não sou um torcedor apaixonado acima da razão. Sou gremista por uma questão até de formação, de família e tal. Toda a minha família, por parte de pai, é formada por gremistas, então acabei adquirindo o hábito de acompanhar os jogos do Grêmio. Eu já fui sócio, já joguei na escolinha do Grêmio, inclusive. Aprendi pouca coisa lá, sigo jogando nada até hoje, mas enfim. Pessoal falando sobre o Sul é meu país. Gustavo e mais alguém aqui perguntaram sobre o Sul é meu país. Por algumas figuras que eu conheço que defendem essa bandeira, que é uma bandeira legítima, uma bandeira digna, a bandeira do separatismo, mas eu percebo que é um movimento que defende uma causa legítima, muitas vezes por motivos errados, né? Acho que o separatismo tem uma razão de ser, a causa do separatismo, no fato de que, obviamente, é muito melhor, se é para sermos oprimidos por um governo, que sejamos oprimidos por um governo próximo de nós, e não um governo tão distante, tão centralista e centralizador
como é o caso de Brasília, né? Eu sou até mais radical nesse aspecto, como Mises, que defendia como a unidade política mais adequada as cidades-estado, que se organizassem por meio de confederações e provessem a defesa conjunta das suas fronteiras. Mas eu acho que movimentos como o Sul é o meu país acabam tendo pautas bastante equivocadas e que nada mais são do que pautas coletivistas, né? De querer colocar, digamos, ideias como nós precisamos nos separar porque a nossa cultura é diferente da deles. Isso não tem nada a ver com política, isso não deveria ter, aliás. O que a gente precisa lutar é para diminuir o tamanho do Estado, para que o Estado tenha zero relevância em questões culturais. E que a gente precisa lutar também por um federalismo mais efetivo, que é muito mais razoável e muito mais factível na nossa estrutura jurídica de hoje. Lembrando que a separação é não só politicamente inviável hoje no Brasil, como é juridicamente inviável também. Enfim, até porque é cláusula pétrea da Constituição que a união é indissolúvel. Mas tem um pessoal perguntando sobre candidatos do PSL nos seus estados. Candidatos do PSL nos seus estados não seriam liberais. É sempre bom lembrar que o Livres é o movimento de renovação do PSL que teve seu pontapé inicial em janeiro desse ano, ou seja, a gente tem aí 9 meses de trabalho para renovar um partido que tinha uma estrutura tradicional, uma estrutura, muitas vezes em alguns lugares, ligada a interesses da política tradicional mesmo, né? E a gente está trabalhando para renovar, para mudar essas bases de forma efetiva. Então, em alguns lugares, a gente ainda não chegou a fazer e completar a renovação do Livres. Então, por isso que em alguns lugares a gente ainda tem quadros liderando o PSL, que são aquilo que a gente chama de PSL 1.0, em contraste com as lideranças do Livres, que seriam o PSL 2.0. Mas a gente está avançando nesse processo de renovação e de validação de antigas lideranças que apoiam o processo de renovação, porque nem todo mundo que está na estrutura do partido é refratário à mudança, né? Tem muita gente boa, Brasil afora, que a gente tem encontrado que já estava afiliado ao partido e tem ideais convergentes com os nossos e quer construir uma política diferente, e a gente está buscando trazer para junto de nós para poder trabalhar em conjunto. Vamos ver o que mais aqui. Aceitaria debater com Ciro Gomes? Óbvio que eu aceitaria. Eu acho difícil ele aceitar debater comigo, né? Até porque ele já refugou pro Rodrigo Saraiva Marinho. O Matheus pergunta aqui sobre o PSL ter participado de coligações em diversas cidades com partidos que fazem clara oposição às ideias que o PSL defende. Isso é exatamente o que eu estava comentando antes, né? O fato de que a renovação efetiva ainda não chegou por completo em todos os lugares. A gente está fazendo esforços graduais e em cada estado a gente tem um cenário diferente que possibilita e que torna possível fazer a renovação em tempos diferentes em cada lugar. Por exemplo, no Rio Grande do Sul eu sou o presidente estadual já. Então aqui a gente pôde tocar a renovação do partido em uma velocidade diferente. Em outros estados a gente tem circunstâncias bastante diferentes, mas se vocês o que vai tornar mais rápida a renovação é justamente a participação de mais e mais pessoas, Brasil afora, em trazerem as nossas ideias para dentro do PSL e formarem núcleos do Livres, Brasil afora, independente de qual seja o teu estado, tua cidade. Convido todos aí a entrarem em livres.psl.org.br. Vou pedir para botarem o link aí. Botarem o link para o pessoal seguir, se cadastrar, participar do nosso processo de gamificação, que a gente elaborou uma plataforma para conseguir motivar e organizar e fomentar a organização de núcleos locais
do Livres independentes da estrutura do PSL, para que eles possam ir ganhando maturidade, para que eles possam ir sendo validados nesse processo. Bastante gente perguntando sobre o Partido Novo. Como eu disse, eu tenho muito respeito. O que o Denis está falando que não faz eu chorar, Fábio? Falando sobre o Inter. Desculpa aí, Denis. Grande abraço pro Denis, nosso lenhador hipster do Livres Porto Alegre. Vê se aparece mais nas reuniões, viu, Denis? Grande abraço aí. Pessoal perguntando sobre o Novo, minha opinião sobre o Novo. Minha opinião sobre o Novo é conhecida. Respeito muito as lideranças do Novo. Tenho um excelente relacionamento com as principais lideranças do partido, especialmente em Porto Alegre. Alguns dos meus melhores amigos são envolvidos com o Novo. Acho que é um partido que tem tudo para ser um aliado preferencial. Cara, o Paulo Silas, eu vou pedir para ele parar de fludiar os comentários aqui com perguntas sobre taxar Uber e táxi, porque, enfim, isso não vai fazer com que eu responda mais rápido ou melhor as tuas perguntas, né? Eu estou indo de forma gradual, estou abordando as perguntas aqui, então temos tempo para tudo, calma. Falando sobre o Novo ainda, então, tenho muito boa relação com várias lideranças do Novo, lideranças nacionais aí, inclusive, e em especial o pessoal que está em Porto Alegre, que a grande maioria são amigos pessoais meus, e espero que o Novo possa ser um grande aliado do Livres em 2018, para que possamos, os dois, termos estratégias complementares na divulgação e na ocupação de espaços na política, né? Porque o que se afigura aí no horizonte é um cenário bastante hostil a novos partidos e a partidos pequenos. Em especial, partidos que não têm... exatamente, Juliano. Enquanto eu tiver água térmica para o mate, tenho tempo para todas as perguntas aqui. Senão, depois eu vou ter que esquentar mais água aqui. Mas aí, tranquilo. Partidos que não têm uma bancada expressiva no Congresso vão ter que trabalhar especialmente duro para conseguirem ultrapassar a cláusula de barreira que deve ser aprovada já para o ano de 2018. Para quem não sabe, existe uma PEC em tramitação no Congresso, PEC de autoria do senador Aécio Neves, PSDB, que visa a estabelecer uma cláusula de barreira de 2%, ou seja, os partidos que não atingirem pelo menos 2% dos votos válidos para deputado federal em 2018 terão seu tempo de TV e seus recursos de fundo partidário praticamente eliminados, abolidos, e não terão a possibilidade de ocuparem cadeiras na Câmara. E aí eu já entro na questão sobre o fundo partidário, me perguntaram aqui. Sobre o fundo partidário, eu sou contra a existência do fundo partidário. Eu acho que é uma imoralidade a própria existência do fundo partidário, que toma mais de 800 milhões de reais por ano dos pagadores de impostos brasileiros e distribui nos partidos políticos. Eu acho que um partido político deveria se sustentar primordialmente por meio dos aportes de seus apoiadores, mas hoje a gente tem uma situação que é a seguinte: existe o fundo partidário instituído e sustentado pelo Tesouro, e esse fundo ele não é de livre disposição, ele é distribuído para os partidos, e um partido tem a possibilidade de abdicar da sua fatia do fundo partidário. O problema é que quando ele abdica dessa fatia do fundo partidário, essa fatia não é devolvida aos bolsos dos pagadores de impostos, mas sim essa fatia é redistribuída entre os outros partidos políticos, né? Então isso coloca uma decisão que, para mim, é uma decisão... não é um grande conflito ético. Ou usar o recurso do fundo partidário para ampliar o alcance das ideias da liberdade e ampliar a ocupação de espaço das nossas ideias na política, ou dar mais dinheiro e mais recursos para os partidos políticos estatistas, patrimonialistas, socialistas, que imperam no nosso sistema político. Para mim é uma decisão óbvia. Eu acho que um partido que recebe dinheiro do fundo partidário deve usá-lo para, inclusive, abolir o fundo partidário, né?
Então, enfim, nós do Livres já manifestamos esse nosso posicionamento contra o fundo partidário e isso, inclusive, deve estar na plataforma do partido na qual estamos trabalhando para ser lançada antes de 2018. Enfim. Muita gente perguntando... O Marcel Brum perguntando quando é que eu vou dar uma volta pelo interior para palestras. Marcel, a gente, a partir da semana que vem, já vai começar a estruturar um tour pelo Rio Grande do Sul. E aí me desculpem os amigos do resto do Brasil aí, mas como eu sou presidente estadual do Livres aqui, do PSL, eu preciso, obviamente, dar uma atenção especial aos meus conterrâneos, especialmente porque a gente precisa expandir o partido do Rio Grande do Sul afora. Hoje a gente tem o PSL aqui no Rio Grande do Sul somente em 5 cidades. Bagé não está entre elas. Inclusive, Marcel, talvez tu tenha visto que o PSL teve um candidato à prefeitura de Bagé, mas esse candidato, na verdade, não era do PSL. A gente havia destituído a comissão provisória já faz tempo, mas o candidato resolveu, enfim, num ato de completa má-fé, forjar uma convenção municipal, fazendo de conta que ele havia sido chancelado e que ele teria a legitimidade para tanto. Vocês vejam como funciona a velha política, né? E o cara chegou a buscar registrar a candidatura, mas a candidatura dele foi, obviamente, indeferida pela justiça, mas ele entrou com uma liminar e conseguiu se manter como candidato e ter seu nome na urna eletrônica no dia 2 de outubro, mas os votos dele vão ser anulados, porque obviamente ele vai perder, porque ele nem sequer tinha uma comissão municipal em Bagé, quanto mais a legitimidade para lançar a candidatura. Mais uma das figuras lamentáveis com as quais a gente tinha que conviver no passado do partido e que a gente está agora fazendo uma limpa por completo e trazendo gente nova, trazendo gente com um novo pensamento e recrutando gente nova. Então, quem for do Rio Grande do Sul e tiver interesse em vir conosco, eu já deixo aqui o link. Espera aí, deixa eu pegar aqui. O link para o nosso formulário de interessados, porque a gente vai estar em breve entrando em contato e fazendo algumas visitas às cidades e, claro, né, organizando algumas palestras e encontros por aí. Então, deixa eu só botar aqui. Pode deixar que eu mesmo boto, William, para o pessoal do interior do RS. Isso vale para todas as cidades. Nossa meta para 2018 é realmente estar no máximo possível de cidades, com qualidade, com gente boa. A Nicole comentou aqui sobre Santa Maria. Estarei em Santa Maria em novembro, inclusive. Vou aí participar do CIF, Simpósio Interdisciplinar do Farroupilha. É isso que significa CIF, né? Me corrijam se eu estiver errado. Eu palestrei no CIF em 2014, inclusive. Esse ano eu não palestrarei, mas estarei presente como, enfim, vou assistir às palestras, tenho vários amigos que vão estar palestrando e vou estar prestigiando o evento também, né? Viu, Marcel? Eu sei que teve candidato a prefeito, mas não teve, na verdade, como eu acabei de explicar. Ele não era candidato a prefeito pelo PSL, ele era candidato a prefeito, enfim, não foi um candidato legítimo do PSL, porque o PSL nem sequer tinha uma comissão provisória desde junho em Bagé. Então, enfim, pessoal do interior do Rio Grande do Sul, é até estranho chamar cidades como Caxias, Santa Maria de interior, né? Mas, enfim, desculpa esse vício de porto-alegrense, mas toda cidade que não é da região metropolitana é do interior, no final das contas, né? Mas estaremos com vocês em breve. A gente já tem, nesse sábado, inclusive, a gente tem uma reunião em Porto Alegre e a gente vai começar a definir o mapeamento, mas a gente quer estar em todas as regiões do Rio Grande do Sul, levando as nossas ideias e levando o partido, efetivamente. Nicole, me manda o link aí que eu quero comprar o ingresso. E vou ter uma galera de Porto Alegre que vai junto comigo e todos têm interesse em comprar ingresso, viu? Ganha comissão por venda de ingresso, por isso está oferecendo assim. Se tiver um descontinho também,
Paloma, queremos ir a Passo Fundo também, com certeza. Se tu não for cadastrada ainda, te cadastra no link que eu postei ali. Mas acho que tu já é cadastrada, né? Enfim, queremos ir a Passo Fundo. Quero muito voltar a Passo Fundo para dar uma palestra aí também. Gosto muito da cidade. Que mais? Por que eu saí do Novo? Essa é uma questão que eu sempre tratei com muita transparência também. Apesar de quando da minha saída, eu nunca quis fazer também um grande alarde sobre isso, até porque não atende a um projeto maior, que eu acho que é ampliar as possibilidades de alcance da nossa mensagem na política. Eu acho que o cenário político brasileiro tem tranquilamente espaço para um partido como o PSL, o Livres, e para o Novo, que tem abordagens complementares. Eu saí do Novo por causa de divergências a respeito da coordenação nacional em relação aos núcleos estaduais. Eu acho que a época, hoje eu não estou mais lá e hoje eu estou envolvido em outro projeto político, como você sabe, mas a época eu concluí que era um partido gerido de uma forma excessivamente centralizadora, que acabava inibindo o ímpeto inovador e empreendedor de cada lugar para ampliar os grupos, para ampliar o alcance da mensagem do partido. E isso acabou desmobilizando a mim e a outras pessoas. Respeito muito quem seguiu, mas, enfim, eu acabei saindo do partido por conta disso. Divergências em relação à estratégia de expansão, a estratégia de governança do partido. Mas, como eu disse, tenho grande respeito por diversas das lideranças do Novo, desejo sucesso para o partido. Quero sim que em 2018 tenhamos uma coalizão de partidos liberais, que hoje temos só 2 partidos liberais no Brasil, o Novo e o PSL, mas quero muito que tenhamos esses partidos caminhando juntos, unindo esforços e podendo eleger o máximo possível de representantes nas assembleias e na Câmara Federal, quiçá até no Senado. O que mais? O Matheus comenta aqui: o Livres tem a cor roxa por ser a mistura do azul com o vermelho. Qual a posição do partido no tocante aos movimentos sociais, majoritariamente de esquerda, que levantam bandeiras raciais ou sexuais? Eu acho que a gente precisa justamente romper com esse monopólio da esquerda sobre as chamadas minorias. Tá? E eu acho que aí está uma grande vantagem dos liberais, que são os reais defensores dos grupos minoritários, historicamente. Né? Foram os liberais que encamparam a luta pela emancipação dos escravos, pela emancipação das mulheres, pelo sufrágio feminino. Não foram socialistas que lutaram por isso. Pela democracia, pela liberdade. E são os liberais que devem estar na vanguarda também pelo respeito à dignidade dos LGBTs, pelo respeito à dignidade de qualquer ser humano, independente de cor, credo ou orientação sexual. Os liberais não podem simplesmente ignorar e, ao mesmo tempo, também compactuar com lideranças obscurantistas que acham que uma pessoa homossexual, por exemplo, é uma pessoa possuída pelo diabo, ou uma pessoa que vai para o inferno. Enfim, respeito quem, porventura, acredite isso dentro do seu viés religioso e tal, mas como liberal eu não posso compactuar com uma visão dessas na política, que uma visão dessas seja levada a cabo como uma orientação para a política pública. Né? Então, enfim. Grande William Pablo aí participando. Por algum motivo ele botou Thomas Paine, coraçãozinho. Grande Thomas Paine, revolucionário americano. É um cara que tem diversas frases que eu sempre me inspiro. Né? Uma das que eu gosto mais dele é que é uma frase um pouco pessimista, mas eu gosto bastante, que diz
que o tempo converte mais do que a razão. Eu acho que sim, o tempo converte bastante, mas se a gente abdicar da razão para converter e para ganhar corações e mentes, a gente vai ter que passar muito tempo até que as ideias certas estejam no lugar. Douglas, não tinha PSL em Caxias nessa última eleição. Inclusive queremos organizar. Então reitero aí, quem for do interior do Rio Grande do Sul e quiser participar do partido, cadastre-se no nosso formulário aqui. Isso é um ponto tão importante que eu vou até postar de novo aqui, olha só. Vou postar? Postei. E quem for de outras cidades do Brasil afora, entre em livres.psl.org.br e se cadastre no nosso processo de gamificação, que a partir desse cadastro vocês vão ser direcionados para lideranças regionais, etc. Inclusive, um abraço aí para o William Pablo, de João Pessoa, onde tivemos o vereador Lucas de Brito, representante do Livres, sendo eleito com uma baita votação. O Lucas, enfim, se credencia como uma das principais lideranças do Livres para 2018. Grande abraço para o Lucas. O melhor vereador da Câmara de Vereadores de João Pessoa, um cara que nos orgulha muito. Na atual gestão, ele é o único vereador de oposição, inclusive. O Leonardo pergunta se eu sofri na URGS por ser liberal. Não diria que eu sofri. Até porque eu nunca aceitei que me fizessem sofrer. Em primeiro lugar, quando eu entrei na URGS, no direito, em primeiro momento, eu ainda não era liberal. Depois eu me tornei liberal. E eu não fiquei simplesmente escanteado contra as cordas. Eu sim busquei criar grupos de estudos, busquei me organizar com outros colegas, amigos, etc. Então, e a partir daí, inclusive, surgiu o EPL. Né? A partir do nosso grupo de estudos, do Círculo de Estudos Roberto Campos, a gente deu início ao Estudantes pela Liberdade no Brasil, né? Só que daí a gente acabou tendo algumas dificuldades em ter um trabalho em larga escala, e aí finalmente em 2012 eu convenci o Juliano Torres a abraçar o projeto, e aí ele, que é um cara obstinado, organizado, um cara excelente em gestão, acabou tornando realidade o projeto que a gente tinha organizado. CNPL 16, vai ser em Belo Horizonte, né? Conferência Nacional de Estudantes pela Liberdade 2016. Não fui convidado para ela, William. Se tiverem precisando de algum palestrante para completar algum painel, estou à disposição. Não sei exatamente qual é a data, mas para um evento dessa envergadura eu certamente estaria à disposição aí de participar. E talvez eu acabe indo se eu tiver alguma reunião nos arredores também, mas a princípio, até o final do ano, eu vou estar mais focado em Porto Alegre, com eventuais idas a São Paulo mesmo. O chimarrão não está entupido, não. O chimarrão está rolando legal. É que eu estou falando tanto que eu não estou conseguindo tomar ele direito. André Glock pergunta, o Livres e o PSL são a mesma coisa? O Livres é um movimento de renovação do PSL. O PSL é o Partido Social Liberal e o Livres é o movimento que está mudando a cara do PSL. Então, em alguns estados, por exemplo, Livres e PSL já são a mesma coisa. No Rio Grande do Sul, Livres e PSL já é a mesma coisa, porque o movimento já fez a renovação por completo. O movimento já tem a direção estadual do partido, em outros não. Paulo Silas. O presidente do Livres em São Paulo, o líder do Livres em São Paulo é o Felipe Seletti, que foi nosso candidato a vereador, inclusive, em São Paulo. Troca uma ideia com ele. Se o Felipe tá online aí. Troca uma ideia com ele, ou com o Gustavo Oliveira, ou com o Léo Regazzini. São 3 dos nossos principais líderes aí em São Paulo. Quem mais? Quem tiver perguntas sobre outros estados também eu posso indicar a vocês, dependendo do estado, claro. Mas o caminho mais seguro
é se inscrever em livres.psl.org.br e que a partir dali o pessoal faz a distribuição. Parará, que mais? Robson Ramos pergunta: sugestão de leitura para entender o liberalismo. Robson, eu vou botar um link aqui de um livro que eu acho que deve ser, na verdade, a primeira leitura de todo aquele que está descobrindo as ideias liberais, que é As 6 Lições, do Mises. É um livrinho que vocês encontram de grátis no site do Instituto Mises Brasil, bem como vários outros livros vocês encontram lá gratuitamente, em PDF, lá no site do Instituto Mises Brasil. Deixa eu botar aqui. As 6 Lições. E esse livro é muito legal pelo seguinte, porque ele é um livro muito fácil de ler, porque ele basicamente é a transcrição de uma série de palestras que o Mises deu na Argentina, mais especificamente em Buenos Aires, na década de 50. Então ele é um livro muito simples de ler, ele não tem notas de rodapé, ele não tem os tradicionais imensos parágrafos que tradicionalmente são encontrados nas obras do Mises, especial na Ação Humana, no Teoria do Dinheiro do Crédito, enfim, outros livros dele. O 6 Lições acho que é o livro perfeito para começar a ler. O 6 Lições, queria aproveitar, o Douglas Tocco falou que leu 2 das 6 lições e agora está aqui ao vivo. O bom das 6 lições é que ele é dividido em partes. Outra maneira também de se inserir e de entender melhor a lógica do pensamento e da análise liberal, acho que é visitando o site de um amigo meu que acabou de entrar aqui, inclusive, o Rodrigo da Silva. Eu recebi a notificação aqui, Rodrigo da Silva entrou. Grande abraço, Rodrigo. Parabéns pelo teu trabalho aí à frente do Spotnix, que é, na minha opinião, o melhor site de ideias e textos com a visão liberal a respeito dos fatos correntes da nossa política, da nossa economia. O Spotnix é um excelente recurso para abordar as questões do nosso dia a dia, e o Rodrigo e o Felipe Hermes e o Leônidas têm feito um trabalho excepcional nesse aspecto. Inclusive, quem puder entrar no site e apoiar a iniciativa deles, recomendo muito, porque eles têm um alcance imenso, eles estão fazendo um trabalho valiosíssimo para todos nós. Então, estou botando aqui nos comentários também. Entrem lá, spotnix.com. Eu gostava também de uma iniciativa do Spotnix, que era o podcast do Spotnix. Hein, Rodrigo? Não volta mais? Tu, a Daniela, o Diogo, o Joel também, né? Enfim, foi um podcast muito legal, que acho que teve só umas 2 ou 3 edições. Eu, como sou um ouvinte contumaz de podcasts, eu gostei bastante, aliás. Enfim, eu tô, inclusive, faz tempo para começar o meu próprio podcast, mas, enfim, falta tempo, falta organização. Quem sabe agora, findas as eleições, eu não coloco em prática essa ideia, né? O que vocês acham da ideia? Vocês ouviriam um podcast de 10 minutinhos, assim, um a cada uns 5 dias? Que eu penso fazer um podcast que eu gosto muito e que eu consigo me ver fazendo algo similar é o podcast do Murilo Gun, que é o Guncast. Deixa eu até postar o link para vocês aí. guncast.com.br. Murilo Gun, ele é um empreendedor, não é um podcast de política, é um podcast sobre empreendedorismo, mas ele é um podcast também com um misto de empreendedorismo e life coaching também, assim, tipo, o Murilo Gun, eu achei ele um cara inteligentíssimo, um cara inovador, um cara conectado com a realidade econômica, filosófica, enfim, é um cara, eu não conheço ele pessoalmente, não tenho nenhuma relação com ele, nunca nem troquei mensagens com ele, mas é um cara que eu admiro muito o trabalho dele.
É um cara que tem insights que eu gosto muito e recomendo profundamente. Um outro podcast acaba ficando meio viagem demais, mas no geral é muito bom. Não, o Murilo Gun não é cearense, o Murilo Gun é pernambucano, de Recife. O que eu acho do Dória? Olha, o Dória tem se saído uma boa surpresa, né? Acho que estou esperando ver o que sai aí do início da prefeitura dele, mas eu acho que estou positivamente impressionado com o que pode vir aí. Ele tem defendido ideias até certo ponto radicais para o establishment da política. Acho que só a minha campanha, na verdade, foi mais radical em termos de liberdades econômicas do que a dele, Brasil afora. Então, enfim, é realmente significativo que a gente tenha na maior cidade do Brasil um cara com ideias tão fora do mainstream político ser eleito prefeito em primeiro turno ainda. É claro que isso se deve a um trabalho de longo prazo que ele fez, né? O João Dória não começou a campanha, início desse ano ou em julho desse ano. O João Dória está em campanha há mais de 2 anos, né? Visitando comunidades e andando por São Paulo, efetivamente. Vamos ver. O Edson Lima falando, eu li as 4 lições, tem que ler as outras 2, Edson. Os 6 lições, ele além de ser um livrinho muito fácil de ler, ele traz insights sensacionais. Olha, muito bons mesmo. As 6 lições são o capitalismo, o socialismo, o intervencionismo, a inflação, investimento externo e política e ideias. Enfim, todos os capítulos são excepcionais. Eu ainda vou fazer uma série de vídeos, de certa forma, transcrevendo do texto para o vídeo, explicando as ideias de cada um deles de forma pelo menos tão didática quanto ele coloca no livro, que já é um livro extremamente didático, um livro que qualquer pessoa alfabetizada tem condições de ler. Tem lições de história muito boas, tem exemplos de aplicação das ideias liberais, tem também uma certa profundidade filosófica em relação à defesa das liberdades individuais, como, por exemplo, no capítulo Socialismo, em que ele fala, inclusive, sobre proibicionismo, ou seja, legalização ou não de drogas. Isso aí ele fala no capítulo Socialismo. Aliás, esse capítulo eu coloquei como anexo em um trabalho que eu fiz na faculdade sobre a Lei de Tóxicos de 2006. E eu coloquei o capítulo O Socialismo como um anexo no meu trabalho, especificamente porque ele trata sobre a questão do proibicionismo, né? Porque o Mises falava que socialismo não é só uma questão de defender a estatização dos meios de produção, mas sim de defender o poderio do Estado sobre as escolhas pessoais, né? Ou seja, Mises não era só um liberal econômico ou um liberista, como diria o Melchior. Deixa eu ver o que mais. Tem livros no Rio? Luiz Cláudio Silva pergunta. Tem sim. O Rio de Janeiro vai ser um dos estados onde a gente vai se mover mais rapidamente, inclusive agora nos próximos meses. Então, recomendo que se inscreva ali em livres.psl.org.br, que o Livres no Rio vai começar a andar em breve e muito rápido. Até porque a situação aí estava horrível, né? Horrível. Enfim. Vamos lá, o que mais? Estamos aí com 44 minutos. Quando estiver chegando em cerca de 1 hora, eu vou passar para as considerações finais. O Rodrigo César deu algumas sugestões aqui de podcasts. Café Brasil, do Luciano Pires, e o Pingos nos Is, do Reinaldo Azevedo. Eu até tinha o Pingos nos Is, do Reinaldo,
nos meus podcasts, mas como eu achava ele meio oscilante, tinha alguns muito bons e alguns não tão bons. O Café Brasil do Luciano Pires eu gosto, eu tinha no meu celular também há um tempo, mas ele tem um estilo de podcast um pouco mais longo, né, que eu infelizmente não tenho tempo tanto para ouvir. Fábio Quadros, meu xará, garoto prodígio aí do EPL Porto Alegre, e também, como a gente brinca, o número 2 da Juventude Livres Porto Alegre, está perguntando o que eu penso dos mais radicais anarcocapitalistas. Bom, eu mesmo já disse algumas vezes que eu sou filosoficamente um anarquista. E de fato sou. Eu vejo uma imoralidade intrínseca na coerção estatal. Mas o que ocorre, eu acho que, para mim, faz muito mais sentido ter uma abordagem gradualista e ir possibilitando pelos meios institucionais a obsolescência crescente do Estado como uma tecnologia que vai se tornar obsoleta, que é uma tecnologia filosoficamente imoral, ineficiente, e que vai se tornar obsoleta com o decurso do tempo e com os avanços tecnológicos, com o avanço da sociedade, com a maior compreensão da sociedade em relação ao voluntarismo, mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. Recomendo aí para quem quisesse embrenhar um pouco mais nesse debate, que dê uma olhada no debate que eu realizei em junho, abril, não sei quando é que foi, com o Paulo Cogos, lá em São Paulo, sobre justamente eu defendendo a abordagem gradualista e ele defendendo uma abordagem mais fundamentalista ou agorista. Eu acho que um dos grandes equívocos do Cogos é achar que uma coisa exclui a outra, ou seja, a gente só pode ser gradualista ou só pode ser agorista. Eu acho que é o contrário, eu acho que um precisa necessariamente do outro, né? Acho que a gente precisa ter pessoas fazendo fronte, atuando no fronte político, e ao mesmo tempo também a gente precisa ter pessoas... Ué, cadê o debate no meu canal? Eu não botei no meu canal, será? Ah, tá aqui. A gente precisa ter pessoas atuando nas duas frentes, né? Seja na frente gradualista, por meio da política prática mesmo, seja na frente agorista, né? Buscando justamente desenvolver os caminhos para facilitar a obsolescência do Estado, né? Buscando a inovação tecnológica, buscando meios de associação voluntária que visem a tirar o protagonismo do Estado na cooperação voluntária. Que mais? O Vitor Oliveira falando para mandar um abraço pro Denis. Ô, Vitor, eu já mandei um abraço pro Denis. Inclusive, já convoquei o Denis a comparecer mais nas nossas reuniões. Viu, Denis? Esse sábado te esperamos lá. O senhor anda muito faltante nas nossas reuniões. Que mais aqui? Levercast, William. O nome não me soa estranho. Bota o link aí. Bota o link aí que eu dou uma olhada. Alguém já me mandou isso aí. É o teu podcast, não é? Ou é o podcast de alguém aí da internet. Mas, enfim. Vou considerar mais seriamente fazer o meu podcast, então. Se tá rolando aí uma boa receptividade, vamos pensar num modelo legal para isso. Vou dar um tempinho aqui no chimarrão. Apesar de que não acabou a água ainda, mas está quase acabando. Só para a gente poder agilizar um pouco mais aqui. O Levercast é o teu podcast, então, William. Posto o link aí pro pessoal conhecer. Eu nunca ouvi, na verdade. Desculpe minha ausência aí, mas não é por falta de consideração, mas sim por falta de tempo. Como tu sabe, os meus últimos meses foram um pouco bastante atarefados.
Matheus Tomás pergunta se eu pretendo me candidatar em 2018. Sim, pretendo me candidatar em 2018. Acho que o momento é muito importante na nossa política e nós, liberais, que estamos atuando no fronte político para abrir espaço para as nossas ideias, não podemos nos omitir desse momento tão importante na política do nosso país. Eu acho que a eleição de 2018 vai ser uma eleição especialmente importante. Eu acho que a eleição agora que a gente acabou de ter foi um prelúdio para ela, foi um preparativo, mas não querendo menosprezar a importância de vereadores, porque é essencial a gente reformar e refundar as bases da nossa política, e a base da política realmente é a política no município, mas a eleição que realmente vai mudar a cara do nosso país vai ser 2018, em especial a eleição para a Câmara Federal. O perfil da nossa Câmara hoje é um perfil defasado, é um perfil estatista, patrimonialista, é um perfil que não atende às necessidades e às demandas da sociedade que foi às ruas nos últimos 2 anos para demandar mudanças, e agora a sociedade está se organizando finalmente, né? A gente vai ter em 2018 aí 2 partidos liberais organizados lançando candidatos. Espero que o Novo lance candidatos no máximo possível de estados também, para que a gente possa estar ombreando, e também espero para que possamos estar coligados, para que possamos ter na Câmara Federal o máximo possível de deputados federais liberais, porque aí sim a gente vai poder não só limitar o poder e as medidas eventualmente estatizantes do presidente que venha a ser eleito em 2018, como a gente vai poder implementar e tocar adiante reformas liberalizantes que já estão em curso no nosso país. O parlamento é a instituição mais importante em uma república. É uma instituição que no Brasil vem sendo, infelizmente, menosprezada e subordinada historicamente à atuação do executivo. Mas isso deve ao fato de que os nossos membros do parlamento não estão à altura da responsabilidade que lhes é conferida pela nossa Constituição. Um membro da Câmara Federal da nossa República tem uma série de prerrogativas e uma série de atribuições que, se levadas a cabo, poderiam realmente ter um impacto relevante no futuro do nosso país. Eu acho que a gente precisa urgentemente mudar o perfil dos nossos representantes. Muita pergunta aqui, galera. Belo Horizonte a gente encontrou alguns probleminhas com 1.0 que podem ter certeza vão fazer com que a gente avance com mais velocidade ainda nesse processo de renovação. Em alguns estados a gente sabe que a gente encontrou problemas com o establishment do partido, mas a gente já está tomando as devidas medidas para contornar esses problemas e poder, para 2018, ter um partido plenamente renovado e um partido que possa representar esses anseios da comunidade liberal brasileira e da sociedade como um todo, né? Da sociedade brasileira como um todo, que com certeza é muito mais liberal do que sabe que é. Isso a gente percebe não só no dia a dia, e eu percebi durante a minha campanha, que muita gente que não se considerava liberal falou, pô, as tuas propostas são as que eu mais concordo, são as que eu mais tenho afinidade. Mas também a gente vendo diversas pesquisas de opinião a respeito da opinião do brasileiro sobre impostos, sobre intervenção do Estado no domínio individual, etc. Outro livro que eu gostaria de recomendar a todos é um livro que teve uma importância muito grande na minha trajetória pessoal e me ajudou a encontrar as ideias liberais. É o Livre para Escolher, do Milton Friedman. Esse livro foi recentemente reeditado. Deixa eu botar o link para vocês do Buscapé já, olha só. Como eu sou gente fina. Daí vocês podem ver onde é que está mais barato. Opa. Buscapé. Esse é o livro que me fez entender que eu era um liberal e não era um
esquerdista e nem um social-democrata mais. Livre para escolher. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz, inclusive, a intermediação entre a Record e o publisher americano disso, né? Eu fui um dos incentivadores dessa reedição por meio do Instituto Liberal, instituto do qual eu fui diretor. Hoje sou só um apoiador, não sou mais diretor, não sou parte da diretoria nem nada, mas o Instituto Liberal, portanto, fez esse meio de campo entre a editora e o publisher americano. E, enfim, porque é um livro essencial para a compreensão das ideias liberais e o posicionamento liberal em relação a várias questões do nosso dia a dia. Previdência social, saúde, educação, igualdade, enfim, política monetária, várias questões absolutamente atuais. E esse livro, ele é, na verdade, resultado, aliás, ele deriva de um documentário, uma série de programas de TV realizados pelo Milton Friedman na década de 80, né, que acabaram redundando no livro. E, inclusive, sugiro aí quem quiser procurar no YouTube, tem... Deixa eu botar o link, porque daí quando eu boto o link aparece em cima, né? Deixa eu já recomendar aqui, então. Milton Friedman. Legendado. Vou botar aqui, na verdade, vou recomendar para vocês todo e qualquer vídeo do Milton Friedman, que vale muito a pena. Como eu sou um cara gente boa, tô botando aqui já o link para a busca de vídeos do Milton Friedman legendados. Olha só. Aí está. Nesse link vocês vão encontrar vários vídeos curtos do Milton Friedman falando sobre temas variados, como assistência social, monopólios, estado de bem-estar social, drogas, recursos naturais, enfim, estado interventor, salário mínimo, mito do almoço grátis, enfim. Vocês vão encontrar também os vídeos do Livre para Escolher, que foi a série de vídeos, documentários que o Friedman fez e do qual participam vários gigantes do pensamento econômico e político contemporâneo, como Gary Becker, Thomas Sowell, dentre outros. Vamos ver aqui mais. Se eu já li Marx, eu li do Marx o Manuscritos Econômico-Filosóficos, eu li o Manifesto Comunista e eu li alguns trechos do Capital. A força, né? Tive que ler na faculdade de economia, isso aí, infelizmente. Mas é um livro ruim de ler. São livros absolutamente defasados. Teoria marxista foi totalmente refutada e destroçada pela Revolução Marginalista, porque a teoria marxista da luta de classes, a teoria marxista aquela visão fatalista sobre o futuro do capitalismo foi colocada em xeque pela própria realidade e pela teoria econômica, que mostrou que o valor das coisas não é dado objetivamente, não é dado pelo valor do trabalho embutido nelas, mas sim pelo valor subjetivo, ou seja, pela interação entre oferta e demanda no mercado, né? Enfim. O que mais? Paloma Rizzi pergunta minha opinião sobre a proposta de redução dos salários dos políticos. Olha, eu não acho que políticos... É que assim, olha só, o grande problema, na verdade, não são os salários dos políticos. Se vocês forem ver, o salário dos políticos em geral, mesmo o salário de um senador, que seria o salário mais alto dos cargos eletivos, ou o salário do presidente, enfim, não são exatamente salários altos, especialmente se a gente for relacionar com a responsabilidade e com o custo de oportunidade da pessoa que está se inserindo nisso. O grande problema são os penduricalhos que envolvem os mandatos políticos. Isso são um problema, realmente. As verbas de gabinete, as diárias, reembolso de combustível, esse tipo de coisa precisa ser reduzida urgentemente. Porque é aí que está o grosso dos gastos. O salário em si não é algo tão relevante orçamentariamente. Inclusive, eu acho que
um cargo político eletivo precisa ter um salário condizente com a responsabilidade e com o custo de oportunidade da pessoa que está se embrenhando nisso, sob o risco de a gente ter só pessoas concorrendo a esses cargos eletivos, só pessoas que, tenham interesses escusos e busquem se eleger para obter favorecimento econômico por outras vias, por vias legais e vias ilícitas, ou a gente ter só pessoas que tenham já a vida econômica resolvida e possam se dar o luxo de estar se candidatando para prestar um serviço público. Eu acho que isso acaba limitando as opções de gestores públicos, né, e de representantes dos interesses políticos da sociedade. Enfim. Lucas Toledo perguntou se eu conheço Guten Morgen do Morgenstern. Não, ele falou Morgenstein, mas eu imagino que ele se refira ao Flávio Morgenstern. Não conheço, não sabia que ele tinha. É um podcast isso? Se for, manda o link aí, não conheço realmente. Apesar de que eu acho a voz do Flávio meio chata. Um abraço pro Flávio aí, grande parceiro. Sempre damos muita risada quando nos encontramos, apesar da gente ter, obviamente, as nossas divergências. Ele é mais conservador, eu mais libertário, enfim, mas é um cara que eu admiro bastante, é um excelente escritor. Não consegui acabar de ler o livro dele ainda, inclusive. Que livro grande, hein, Flávio? Porra. Mas, enfim, vamos lá. Aliás, um dos meus outros projetos até 2018 é escrever um livro. Nem que seja pegar alguns dos meus artigos já escritos, espalhados por aí, e reorganizá-los em um formato mais didático, né? Abordando mais de uma forma realmente com um objetivo didático, de explicar a abordagem liberal sobre temas atuais de economia política no Brasil. Mais legal seria ainda se o Rodrigo da Silva me desse uma mão aí e fosse meu coautor nesse livro, né, Rodrigo? O que tu acha? Já fica aí Tá com torcicolo. Pô, o pessoal não perdoa uma, né, cara? Tô com torcicolo, cara. Opa, voltamos. Deu uma falha de conexão aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Justamente na hora que eu falei do meu torcicolo aqui. Na verdade é que aqui onde eu tô, a cadeira é muito baixa pra mesa. Então, na verdade, eu saí de Porto Alegre para dar uma espairecida, dar uma relaxada, na verdade, mas o dever me chama, né? Então eu acabei passando muito mais tempo trabalhando em frente ao computador do que eu gostaria de ter passado. Mas, enfim, faz parte. Eu não tenho do que reclamar. Sou muito grato por estar frente a uma ambição tão honrosa como essa, de poder estar no fronte político, representando tanta gente boa, representando as ideias em que eu acredito. Então, de forma alguma eu reclamo disso, de forma alguma eu reclamo de tudo aquilo que eu tenho tido que abrir mão para encarar isso. E, como eu disse, agora temos que trabalhar para 2018, não só, enfim, um projeto pessoal de eleição. Eu nem sei ainda, não tenho como ter certeza se vou me candidatar ou para que vou me candidatar. É claro que, e nunca escondi isso, eu gostaria de me candidatar. Mesmo antes de pensar em me candidatar a prefeito, eu já pensava em me candidatar para 2018. Na verdade, a grande contribuição que eu gostaria de dar para as nossas instituições seria sendo um constituinte, numa eventual nova Assembleia Constituinte que venha a ser convocada, porque eu acho que a nossa Constituição já está... Na verdade, ela já nasceu defasada, né? O próprio Roberto Campos, que foi constituinte também, dizia que era uma tragédia o fato de a Constituição brasileira ter sido promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim, porque ela foi muito influenciada por ideais socialistas, né? E eu nunca escondi o fato de que eu gostaria, sim, de poder dar a minha contribuição, ajudando a remoldar as nossas instituições e a, humildemente, reescrever a nossa Constituição. Eu, até como professor de política e teoria geral do Estado, enfim, meus alunos sempre me viam muito criticar a nossa Constituição. Acho que a nossa Constituição teve sua importância em determinado momento na história do Brasil, especialmente ali no final da década de 80,
que era um momento de reconciliação da sociedade, de redemocratização. Então ela teve uma importância muito grande para a sociedade brasileira, mas hoje a Constituição brasileira ela traz uma série de obstáculos para o desenvolvimento do Brasil, para a sanidade orçamentária dos nossos governos em todos os seus âmbitos, e acho que precisa ser remoldada sob uma perspectiva mais liberal, mais realista e mais adequada às novas demandas de gestão pública. Porque, caso contrário, a gente vai seguir vendo os municípios indo à falência Brasil afora. E prefeitos de cidades mais variadas, a gente vai acabar tendo que passar mais tempo, vendo os prefeitos das nossas cidades passando mais tempo indo a Brasília do que realmente gerindo as nossas cidades. Enfim, a bateria do meu celular está acabando, então acho que eu vou ter que finalizar por aqui. Vou ver se eu respondo mais algumas das perguntas que surgiram aqui. Várias das perguntas que estão aparecendo eu já respondi, na verdade, como, por exemplo, se eu vou apoiar alguns dos dois no segundo turno, mas como essa é uma pergunta que veio muito aqui, eu vou responder novamente. Essa decisão vai ser tomada pela executiva municipal do PSL, da qual eu faço parte, obviamente, mas vai ser tomada pela executiva municipal do PSL e pelos filiados ao PSL Porto Alegre, que vão tomar essa decisão na nossa reunião, que será realizada no dia 13 de outubro. Então a decisão vai sair necessariamente no dia 13 de outubro sobre o nosso posicionamento diante do cenário do segundo turno. Até lá, enfim, a gente vai também analisando o cenário que está se desenrolando das eleições de Porto Alegre, para que a gente possa tomar uma decisão mais bem informada e para o caminho que amplie o alcance das nossas ideias na cidade de Porto Alegre. Beleza? Então, pessoal, valeu pela companhia de todos aí. Um grande abraço a todos. Sigam seguindo aí. Essa obviamente não vai ser a última transmissão. Ao longo da campanha eu fiz diversas transmissões ao vivo. Acho que é um instrumento bem bacana para a gente poder estar conversando, para eu falar de forma mais livre, de forma mais improvisada. E seguirei assim. Vou dar uma repensada na ideia de fazer um podcast. Enfim, daí vocês baixam lá no iTunes e vocês podem ter alguns dos meus insights aí ao longo da semana também. Beleza? Então, pessoal, grande abraço e até mais. Lembrando, quem for do Rio Grande do Sul, se inscreve no nosso formulário. Quem tiver perdido o formulário, me manda uma mensagem aí na página que eu mando. Quem for de outros estados do Brasil, se inscreve em livres.psl.org.br. Valeu, um grande abraço, até a próxima.